Sem qualquer chance de acordo, pelo menos neste momento, entra hoje no terceiro dia a guerra iniciada pelo ataque surpresa do Hamas contra Israel no fim de semana. No último sábado, o grupo extremista lançou mais de 5.000 foguetes a partir da faixa de Gaza, enquanto homens armados invadiram território israelense por terra, ar e mar e chegaram a sequestrar dezenas de pessoas. Até agora são mais de 1.200 mortes confirmadas no conflito, 700 em Israel e mais de 400 do lado palestino. Apenas em uma festa rave que reunia milhares de pessoas perto da faixa de Gaza, mais de 250 corpos foram encontrados. A ação do Hamas é considerada a mais violenta dos últimos 50 anos e o governo de Israel disse que o grupo pagará um preço que nunca conheceu. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil contabiliza até o momento 3 brasileiros desaparecidos e um ferido, Rafael Zimmermann, que já recebeu alta e deve conversar com a gente daqui a pouquinho. Então fique ligado aqui na programação da Band News para a gente ouvir o relato do Rafael Zimmermann. Ontem, como resposta aos ataques, Israel colocou mais de 100.000 soldados perto da faixa de Gaza e agora pela manhã sirenes são ouvidas em quase todo o país. Quem passou a madrugada aqui comandando a programação e tem mais detalhes sobre as atualizações do que vem acontecendo nas últimas horas é o Arthur Coelho, que está aqui conosco. Bom dia para você, Arthur. Bom dia, Carla, e a todos que acompanham a programação da Band News FM. O principal porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que as tropas israelenses recuperaram o controle de todas as cidades na fronteira com a faixa de Gaza, território palestino, onde partiu o ataque do último sábado, do fim de semana. O contra-almirante Daniel Hagari diz que os incidentes de confrontos entre tropas e terroristas palestinos nas últimas horas foram isolados. Contudo, há pouco, como você disse, sirenes voltaram a soar em Jerusalém, em Tel Aviv e em outras regiões também sobre o alerta da chegada de foguetes. As forças de Israel estão neste momento com mais de 300.000 soldados da reserva perto de Gaza, na região sul. Você falou de 100.000, os números vão atualizando a todo momento e esse número triplicou. Agora são 300.000 soldados da reserva perto de Gaza, na região sul. Nas últimas horas, os ataques aéreos israelenses destruíram 159 unidades habitacionais em Gaza e danificaram gravemente outras 1.200. Mais de 10 rodovias e estradas foram fechadas na mesma região. Os soldados buscam aí os últimos combatentes do Hamas que se infiltraram na região. Ao menos 20 locais do lado israelense da fronteira, ao redor da faixa de Gaza, contam com a presença da força do exército, a tanques, aeronaves tripuladas e não tripuladas. Segundo o jornal The Times of Israel, que tem atualizado as informações a todo minuto, até agora o número de mortes passa de 1.200, entre 1.200 mortes entre as forças israelenses e também integrantes do grupo armado Hamas. Por outro lado, uma rádio israelense divulgou que esse número pode ser bem maior, porque vai atualizando a todo momento. Inclusive disse que este dado é incompreensível e muito maior do que já anunciado. Isso foi uma fonte do alto escalão de Israel que divulgou para esta rádio local. Já os feridos passa de 2.243 em Israel. Já no Hamas, esse número ultrapassa os 2.700. Outro dado preocupante é o de pelo menos 100 pessoas que estão sendo mantidas reféns neste exato momento. Não há um número exato dessas pessoas, mas também a última informação que foi divulgada é que há pessoas do lado de Israel que são mantidas em reféns e há, inclusive, uma tentativa de troca de reféns, mas esta informação não foi divulgada pelo governo de Israel. Vale lembrar que o grupo libanês Hezbollah emitiu um comunicado reivindicando o ataque com mísseis e artilharia a 3 locais de Israel em uma área conhecida como Fazendas Sheba. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou no fim de semana que o país está em estado de guerra e prometeu uma grande operação militar para destruir as forças do Hamas na faixa de Gaza. E a gente tem visto esta operação de fato ao longo de todo este fim de semana. Vamos ouvir aí a fala do primeiro-ministro. O Hamas invadiu o território israelense e matou civis inocentes, incluindo crianças e idosos. O Hamas começou uma guerra brutal e maligna e vamos vencer essa guerra apesar do preço insuportável.
Esse é um dia muito difícil para todos nós. O Hamas quer matar a todos nós. Que vale lembrar que ao longo dos últimos dias, vários países, incluindo o Brasil, iniciaram um trabalho para a retirada segura de suas populações de Israel e também da Palestina. Obrigada, Arthur, pelas informações. A gente, claro, segue nesse assunto. Ataque terrorista do Hamas sem precedentes, pelo menos da maneira como foi, com sequestros de mais de uma centena de israelenses, mortes de civis e que demonstrou fragilidade na segurança de Israel e seus serviços de inteligência que não captaram essa ameaça, essa possibilidade de ataque. E aí veio a contraofensiva de Israel pelo ar, mas que já começa a avançar por terra também. A gente conversou com vários brasileiros que estão na região, um deles o brasileiro Rafael Birman, que estava naquela rave atacada pelo Hamas. Ele disse ter conseguido fugir com os amigos assim que bombas e tiros começaram a ser disparados. Então as pessoas já começaram ali a se desesperar e sair correndo, procurar um abrigo ou para ir para o carro e já sair do evento. E infelizmente algumas das pessoas também decidiram ficar lá e esperar para as coisas se acalmarem, né? Depois a gente veio a descobrir que as pessoas que esperaram no evento, tentando arrumar as barracas, acabaram sendo massacradas, infelizmente. Entre os 3 brasileiros desaparecidos, de acordo com Itamaraty, está Hanani Glazer, que também participava da festa rave, nascido em Porto Alegre, mora há 7 anos em Israel, postou um vídeo nas redes sociais relatando momentos de tensão dentro de um bunker que momentos antes teria sido bombardeado pelo Hamas. Essa situação não tem como inventar. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros pra achar um lugar pra se esconder, velho. Mais um brasileiro, Natan Galkovitz, falou com a Band News FM logo após o início da ofensiva lançada pelo Hamas. O empresário vive há mais de 30 anos em Israel, a cerca de 800 metros da faixa de Gaza, e é dono de um restaurante. Ele entrou em um bunker assim que recebeu as notícias do ataque e contou que as bombas começaram a ser disparadas ao nascer do sol no último sábado. Às 6 horas da manhã eles começaram a Hamas a atacar massivamente com mísseis a região sul de Israel. Depois de 1 hora, eles conseguiram entrar com, como é que fala... Eles entraram pelo ar e pelo mar. Muitos deles. O exército não estava preparado. E eles chegaram... Eles, no momento, estão dominando uma cidade e 10 fazendas coletivas, kibbutzim, aqui na região sul do país. O Natan... Ele no passado recente perdeu uma filha em um ataque terrorista comandado pelo Hamas. Hoje ele voltou a conversar com a Band News FM e relatou novos ataques agora dos dois lados. A questão de 5 minutos atrás nós não poderíamos estar falando porque eu não ia escutar. Os bombardeios estão sendo muito intensos e é dos dois lados. Eles também estão atirando. Israel também está atirando. E se ouve perfeitamente daqui onde eu estou. Não tem nada igual. A situação muda de hora em hora. Bom, esse horário, 7h11, que a gente havia agendado com os brasileiros que vivem naquela região, a gente está tendo dificuldade de contato, provavelmente porque soaram agora no final da madrugada, no horário brasileiro, as sirenes nas cidades israelenses, em Jerusalém, em Tel Aviv, e aí corre todo mundo para o bunker, né? E aí o contato é bem mais complicado. Pode ser essa a explicação pela qual a gente não está conseguindo, nesse instante, entrar em contato com esses brasileiros. Mas a nossa produção está correndo atrás. É importante que a gente ouça esse relato de pessoas que participaram ao vivo, em loco, desse pesadelo, né? Especialmente aquela cena daqueles jovens correndo desesperados pelo deserto, depois que foram surpreendidos pelos ataques durante uma festa rave. Vamos trazer para o nosso ouvinte aqui as repercussões políticas, então, Carlinha?
Vamos sim. Só esclarecendo aqui, você falou, né, sobre a tentativa de estabelecer contato com os brasileiros. Teve gente perguntando, vem cá, vocês não chamaram Rafael Zimmermann antes, que era o nome do brasileiro ferido? E aí depois a gente exibiu a fala de um outro Rafael. Então são pessoas diferentes e nós conversamos com os dois. E daqui a pouco a gente vai tentar ouvir o Rafael Zimmermann, que é esse o único brasileiro ferido. E a gente espera que seja o único mesmo, né? Tá bem, tá consciente, foi levemente ferido. Mas não é provável, né, cara? Porque há brasileiros desaparecidos, 3, pelo menos. 3 desaparecidos. Isso em Israel, sem contar as centenas de contatos de brasileiros nas áreas palestinas com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, com a representação do Brasil nas áreas palestinas. A gente torce para que o número pare por aí, mas infelizmente não é provável, até porque esse conflito vai se tornar mais violento e mais sangrento nos próximos dias. O outro foi o Rafael Birman, que a gente ouviu e exibiu o vídeo dele. Que fugiu, né? Que conseguiu fugir sem ser ferido. Ele estava também na festa rave, mas ele conseguiu escapar.